Sejam bem-vindas. Esse é mais um episódio do Papo de CDEP. É um prazer estar aqui recebendo vocês, Mari, Luiz, Nelly. Vou pedir daqui a pouco para vocês se apresentarem, mas dizer que este vai ser um episódio focado em justiça restaurativa e sistema criminal. Para quem não sabe, a gente também está desenvolvendo uma série de conteúdos, né, em formato de podcast, videocast. Então você pode ouvir ou assistir esse e outros episódios em nosso canal no YouTube ou no nosso perfil do Spotify. Mas antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem. Começando por aqui. Então, eu sou Nelly, ou Petronella Bona. Faz 20 anos que estou trabalhando com justiça restaurativa e uns 10 anos tentando na área criminal. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Luiz Bravo, estou aqui no CDEP desde 2018. Minha formação é em Direito. Tenho atuado como advogado criminal desde a minha formação, em 2004, e sempre incomodado com o funcionamento do sistema. Daí, na minha busca de achar outras maneiras, encontrei a justiça restaurativa, encontrei a Nelly. Acho que eu conheci a Nelly em 2011, 2012, por aí, né? E tenho me dedicado mais à justiça restaurativa no sistema de justiça criminal desde 2015, 2016, aqui no CDEP desde 2018. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou a Mari Nascimento, estou no CDEP há 1 ano, como facilitadora de justiça restaurativa e também como educadora popular, mas conheço o CDEP desde 2018, quando eu comecei a minha formação em justiça restaurativa. Seja bem-vindo, Mari. Bom, para começar nossa conversa, eu trouxe isso na introdução, mas de uma forma geral, né? Como que vocês resumiriam a justiça restaurativa? Sei que ela muitas vezes não pode ser resumida, né? Mas como que vocês definem a justiça restaurativa? Construção envolvendo as pessoas, mais do que um julgamento, uma decisão de outro lugar. Eu tenho tentado elaborar essa resposta, porque muitas pessoas perguntam, né? Baseado no que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo, para explicar para as pessoas que a gente atende, né? E que são encaminhadas para nós quando a gente oferece o serviço de justiça restaurativa, principalmente no sistema de justiça. Então, é uma forma de lidar com os conflitos que as pessoas passaram, com o intuito de, ao lado delas, construir boas respostas para elas viverem bem. Então, é um pouco isso que eu explico para as pessoas sobre o que é justiça restaurativa. Como você define, Mari? Você também que trabalha um pouco com a justiça restaurativa comunitária, né? Hoje o nosso foco aqui é pensando no sistema de justiça, mas você também trazendo uma perspectiva de facilitadora dentro do comunitário. Eu acho que eu completo um pouco o que a Nelly e o Luiz trouxe, trazendo a palavra acolhimento, porque na hora que a pessoa está no conflito, né, ela não tem um espaço que ela se sinta acolhida. Então, eu acho que a justiça restaurativa traz essa oportunidade, sabe? De acolhimento, de ouvir sem o julgamento. E pensando, né, o que vocês têm feito hoje, assim, tipo, como que a área de justiça restaurativa do CDEP trabalha, como que vocês veem, né, a importância também dessa área dentro da atuação do CDEP, dentro de direitos humanos e educação popular. Esse ano a gente celebra, né, 20 anos de justiça restaurativa no CDEP. A Lucila e o Marquinhos, eles trouxeram um pouco no primeiro episódio sobre a chegada, né, da justiça restaurativa lá em 2004, 2005, com esse trabalho também. Mas como que você enxerga os desafios, ou como que foi essa atuação, como que a justiça restaurativa ela tem se moldado também para essa nova forma do CDEP, né? Acho que é legal a gente entender e ouvir um pouco disso também. Bom, acho que tudo nasce de uma insatisfação, como o Luiz já disse, como advogado insatisfeito com o sistema, e eu, como educadora e como moradora aqui da periferia, insatisfeita com aquilo que temos, muito insatisfeito com o sistema de justiça e com o sistema penal do Brasil, que é seletivo, injusto. Então, tínhamos que encontrar alguma alternativa. E 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando a gente estava indo para os presídios, isso aumentou em muito a urgência de fazermos algo no sistema. Agora, a insatisfação de entrar no sistema prisional
até chegar de verdade em algum lugar onde é aplicável noções de justiça restaurativa, foi um longo caminho doloroso, com muita frustração, porque comumente as pessoas não partilham esse horror desse sistema prisional que nós temos. Então, isso já é ele está tão naturalizado que fazer quer dizer, de certa forma, ultrapassar ou colocar dúvidas sobre a forma das respostas comuns dadas a comportamentos indesejados ou crimes, já é um passo muito importante para podermos começar com justiça restaurativa na área criminal. Mas foi de muita frustração pessoal também por as pessoas terem naturalizado essas respostas. Eu acho que tem um aspecto que é muito importante e que ajuda a entender a importância do protagonismo do SEDEP, né? Para a realização da justiça restaurativa e para o histórico da justiça restaurativa no Brasil, se a gente pensar como ela tem se desdobrado. Então é interessante a gente pensar essa origem inspirada no SPERE, né? Na SPERE, na Escola de Perdão e Reconciliação, se a gente tomar uma perspectiva mais ampla e perceber a identidade da violência na América Latina, né? De onde ela vem, como é que ela funciona, como essas dinâmicas se dão, né? E existe essa marca latino-americana, né? Da violência estatal, que é especialmente trágica e atroz, né? E aí essa insatisfação toda diz respeito a como lidar com essas violências, né? E não aceitá-las nas suas diversas formas. Então, quando você olha para o sistema de justiça criminal, você tem essa expressão, acho que mais imediata, talvez, de como essa violência acontece no corpo das pessoas que são ali punidas, né? Que são encarceradas, que são violentadas pelas agências de segurança pública. Só que a violência do sistema de justiça criminal, especialmente, ela é muito ampla e disseminada. E o que a gente gosta de dizer, né? O olhar cuidadoso da justiça restaurativa é para essa pessoa que a gente rotula como sendo a vítima. E ela é muito desatendida no sistema de justiça criminal. Então, olhar para essa violência também. Então, por que a importância de pensar com um pouco mais de cuidado para esse lugar da vítima? A partir de um olhar amplo de como a justiça restaurativa se desenvolveu em diversos lugares do mundo, o papel da vítima é muito importante no seu lugar comunitário. E aí eu acho que o SEDEP proporciona, né, com a sua história, né, com o seu histórico de lutas e reivindicações, proporciona essa experiência, essa voz e essa postura que a gente precisa na justiça restaurativa, que é a participação, o protagonismo, né, e a atuação da sociedade civil na busca por essa transformação, na busca pela transformação dessas violências, que no Brasil são especialmente, ou se apresentam de uma maneira muito característica a partir da atuação do Estado pelo sistema de justiça criminal, com encarceramento em massa, com alta letalidade policial. E no histórico da justiça restaurativa brasileira, isso não tem sido posto, a meu ver, com a devida atenção. Por alguma razão, o protagonismo aqui ele acaba vindo para a realização da justiça restaurativa desses lugares institucionais que precisam eles mesmos se transformar. Então, uma instituição, né, um lugar como o SEDEP, com esse histórico, com esse viés, com esse olhar, com essa dedicação, eu acho que ele é especialmente importante para o fortalecimento e realização da justiça restaurativa, com o intuito de honrar o protagonismo da sociedade civil mesmo na busca por esse novo que a gente tanto persegue. É engraçado porque ouvindo a Nery e o Luiz, eu fiquei com uma curiosidade da Nery, né, que eu vou matar agora, mas quando ela diz assim, tudo começou dentro de um sistema de presídios, né, com certeza ela foi facilitar, né, então ela foi facilitadora também nesse sistema, e quando ela vai aplicar uma metodologia, na verdade ela também está ouvindo, ela também está facilitando o processo dessas pessoas. Então eu acho que ela desenvolveu muito, né, como facilitadora também a partir desse trabalho que foi feito, né.
Ser facilitadora dentro desse sistema é um desafio, porque eu sou uma pessoa que não sou do judiciário, não tenho uma formação jurídica, então chegar e dar de encontro com as pessoas, muitas das vezes já são advogados ou funcionários públicos, mas dentro desse sistema se torna um desafio até mesmo pela linguagem, né? Porque eu não tenho essa linguagem. Mas esse é um desafio também de ser um sistema onde acontece tudo que a gente sabe, né? A questão do racismo, a questão das violências. Então, isso para mim é um caminho que todos os dias eu olho para ele e cuido dele. E tem um outro caminho que é onde me fortalece. Quando eu recebo um caso, né, eu, Luiz, ou eu e a Nelly, dentro de uma questão jurídica, e a pessoa se identifica comigo, pela raça ou até mesmo pelo caminho que eu faço, por eu não ser desse judiciário, né? Sim. Então, É maior, né? sim. Então, eu acho que mesmo quando a gente está nesse espaço, porque tudo acontece ainda dentro desse espaço judiciário, as pessoas se assustam muito. Primeira reação é chamar de doutor, senhora, doutora até, né? E a gente já quebra esse protocolo. E essa questão de convidar a pessoa a participar de algo. Então, elas chegam muito assustadas, porque elas chegam já pensando que é algo muito punitivo, do qual elas são obrigadas a dar resposta, a contar a partir das perguntas, e é totalmente diferente. Esse espaço é aberto e onde a pessoa vai receber um convite se ela quer participar ou não de um processo de justiça restaurativa. Isso traz alguma confusão para ela, porque ela não sabe ainda o que é justiça restaurativa no Brasil, né? É muito pouco divulgado, é muito pouco aplicado, e aí não tem os moldes da justiça tradicional. Que é uma justiça punitivista, né? Que é uma justiça punitivista demais, né? Até mesmo a forma do qual você é tratado, né? O início desse processo é muito duro para as pessoas. Então é um momento de você dar voz para essa pessoa. Perguntar para ela o que aconteceu, sendo ela vítima ou sendo ela ofensor. E ter esse cuidado de deixar ela falar sem interrupção. Então, eu acho que o papel do facilitador é muito importante na justiça restaurativa. É a partir da facilitação, eu acho que a gente consegue ampliar muito o nosso desenvolvimento. Ser facilitador é sempre uma construção, porque cada caso é um caso. Então, eu sou uma facilitadora em construção. Mas talvez, Mário, o que você fala é mais do que o sistema é violento, E aí tem pessoas que falam, não, mas a gente não precisa ser violento, a gente só precisa aplicar a lei. Então, e a gente fala, obviamente, não é para ser violento, mas nós queremos algo diferente do que apenas a aplicação da lei. Então, a lei ela é construída de uma maneira que não é... Então, ali está mesmo pessoas de justiça restaurativa. Acham que você ser gentil na aplicação da lei e da pena é suficiente, isso já é restaurativa. Então, precisa de uma grande... E isso, eu acho que é um dos méritos do CEDEP nessa construção, de mostrar a necessidade da desconstrução dessa lógica punitiva. Não é só a violência do sistema, assim, pelas suas formas, mas pela sua estrutura violenta. Então, nós vamos colocar dúvidas sobre o fundamento dessa lógica de construção de justiça, que resulta em respostas que não são justas e que não servem. Essas respostas não servem se, como eu estou aprendendo também, não sou do direito, mas se um dos objetivos do direito é a construção da paz social, essa lógica não colabora com a construção da paz social. Até mesmo que deixa de ser uma construção. Porque se eu aplico a lei, existe algo, né? Então, eu posso aplicar uma lei construindo algo, mas pelo que eu percebo, o sistema não constrói algo com a pessoa, ela aplica a lei. Então, é um diagnóstico, eu sempre olho um pouco para isso assim, como um diagnóstico, e aí vem essa lei
como se fosse uma solução. E para aí, sem construção, sem diálogo, né? E aí é onde a gente vê o que está acontecendo. Não que a justiça restaurativa vai ser a solução de tudo, gente. É um meio, é um caminho também. Entender também onde a justiça restaurativa ela se aplica, né? Porque também não dá para usar a justiça restaurativa como uma, que você está trazendo, né? Como uma solução de todos os problemas. Pode ser usado para todos os problemas, mas depender das pessoas aceitarem esse tipo de processo. Ela deveria ser usada para tudo, mas teria que ter vários facilitadores, né? Você acha que hoje o nosso atual sistema de justiça ele tem criado, né? Não criado porque ele não cria essa abertura, mas ele tem possibilitado essas aberturas para a justiça restaurativa? Tem possibilidade. A gente está concluindo, a gente está no momento agora de fechamento de um ciclo, por exemplo, hoje mesmo, que é, né, que demonstra, né, que nos apresenta a concretização de um esforço que a gente fez a partir do sistema, né? Mas acho que tem uma coisa que a gente fala no sistema, como se fosse uma coisa alienígena, né? Uhum. Mas não, esse sistema existe dessa forma porque ele tem um significado cultural para as pessoas. Então não é só uma questão da estrutura, é uma questão, e não só dos humanos que sustentam essa estrutura, é uma questão coletiva nossa, né? Um dos desafios, por exemplo, da facilitação é isso, cara. Você apresenta a justiça restaurativa, isso foi um choque para mim, um aprendizado para mim. A Nelly me ajudou muito nesse aprendizado, né? Que é aprender a lidar com as minhas expectativas em relação à justiça restaurativa. Faz muito sentido para mim, me realiza, me completa. Eu acho que quando eu trouxer isso para as pessoas vão se conectar imediatamente com ela, mas não. Tem gente que acha um absurdo a justiça restaurativa. Pessoas, né? Por quê? Porque o papel da pena tem um significado cultural, o papel do punir tem um significado cultural. O funcionamento do sistema como ele atua hoje, com todas as suas violências, impropriedades e destrutividades, como a Nelly e a Mari descreveram aqui, tem um significado cultural. As pessoas estão acostumadas com isso, mesmo sendo vítimas dele. Então tem esse desafio, né? Então, se dedicar a esse propósito é lidar com o aspecto estrutural e cultural também, né? Como fazer isso, como realizar essas conversas. E como perceber, eu acho também, Gabriel, que a Mari falou aqui, né? Muito mais, a gente está dedicado muito mais a um caminho, né? E a realização de um meio para o atingimento de resultados que a gente deseja, mas se os resultados vão chegar ou não, a gente ainda não sabe. A caminhada tem que fazer sentido para as pessoas, né? E lidar com esse novo pede por tempo. Então, também aprendi muito com essas duas e com outras pessoas também. A gente precisa aprender a gente precisa ver sentido nos obstáculos que a gente enfrenta e no tempo que a gente calcula da nossa vida. Então, a não aceitação e não adesão à justiça restaurativa tem o seu cabimento e tem o seu propósito. A gente precisa aprender a acolher isso. As pessoas ao seu tempo vão de alguma maneira processar isso, elaborar e ver mais sentido na justiça restaurativa. A gente tem um desafio ao mesmo tempo de urgências que não podem esperar. Carceramento em massa, pessoas sendo mortas, enfim, injustiças várias, né? A gente tem um exército de vítimas na nossa realidade brasileira. Só que a gente precisa aprender a lidar com essa paciência que é muito necessária para a mensagem ser transmitida, para as experiências serem vividas e aos poucos as pessoas verem sentido nesse novo que está sendo apresentado. Deixa só, eu falo de obsessão punitiva, não é exclusividade do sistema de justiça. É do sistema educacional, é do sistema da nossa família e é muito a partir do religioso. Deus vai recompensar os bons e vai punir os maus. Então, muito desse imaginário vem a partir de uma interpretação errônea, meu julgamento agora, de como podemos conviver. Então, necessariamente não precisamos ter essa mão que vem de algum lugar e que nos diz o que pode e o que não pode. Então, isso, de novo, são construções coletivas, a gente ultrapassa a regra estabelecida, o coletivo pode se encarregar de chamar essa pessoa de volta. Para quê? Para que ela possa, de fato, pertencer ao coletivo e que ela não seja excluída, porque agora a punição sempre exclui. E quem fica? Os puros, os obedientes, os justos, Os virtuosos.
os virtuosos se que define, ficam, né? exatamente. É. Então, isso não dá mais, né? Esse sistema, esse tipo de funcionamento está completamente esgotado. E a gente está vendo o que estamos fazendo na nossa sociedade, nessa exclusão, exclusão, exclusão. Então, é uma tentativa, voltando à definição, é uma tentativa de reconectar as pessoas dentro das suas comunidades e suas sociedades com o que efetivamente são. Quer dizer, pessoas contraditórias, mas todos fazendo parte dessa mesma comunidade humana. Isso somos. Você trouxe, né, um pouco nessa análise de casos, de experiência como facilitador e de uma possível construção, né, de alternativas. A gente lançou há algumas semanas a publicação, né, Justiça Restaurativa e Sistema Criminal, construindo alternativas ao Estado Penal Brasileiro. Queria que vocês contassem um pouco, né, sobre como foi também, né, elaborar essa publicação. É um trabalho que vem aí de alguns anos. Se tem algum relato de caso que vocês podem trazer, eu acho que é legal também para gerar uma aproximação, né, para as pessoas que estão ouvindo, elas conseguirem entender um pouco mais do papel da justiça restaurativa, acho que tendo essa referência, embora não visual, né, mas que elas consigam montar na cabeça delas. Bom, eu acho que esse esforço que a gente fez tem diversas frentes, até a gente foi descobrindo essas frentes ao longo do caminho, né? Então, de cara, quando vamos fazer justiça restaurativa, a gente acaba lidando com algo que contamina a nossa postura, que é uma pretensão, um almejo muito presente no funcionamento do sistema. Então, queremos resultado, queremos a concretização do desfecho, do impacto disso que vocês estão falando, chamando de restaurativo, nos casos que chegam aqui e no funcionamento procedimental das coisas. Então, a gente chega com essa postura e a gente percebe que não é tão simples assim. Então a gente precisa de muitas frentes, a gente foi percebendo as nuances para a realização da justiça restaurativa nesse esforço de diálogo com uma lógica, com uma linguagem, com um sistema que fala outra língua, né? que tem outros pressupostos e parte de outras referências. Então, um esforço importante, articular com os lugares do sistema de justiça e com as pessoas, obviamente, né? E conversar e construir com elas os caminhos que são possíveis para a construção desse experimento e realização desse experimento. Aí uma outra frente que surgiu, a gente precisa pensar como que a realização disso de uma maneira diferente pode acontecer com um cuidado mínimo de gestão e administração de uma maneira diferente que o sistema está acostumado a gerir e administrar conflito, é outra forma. Então você precisa de outros olhares, de outras funcionalidades, de outros papéis. E uma outra, são muitas frentes, mas acho que destaquei 3, vou falar da terceira aqui, a outra é o atendimento dos casos mesmo, né? A realização do atendimento das pessoas, da prática da facilitação, a partir dos casos que chegam no sistema, o sistema fala, pode usar esse daqui, né? E aí, nessa experiência, a gente vai confirmando algumas coisas e descobrindo outras novas, né? Algumas muito desafiadoras. Então, uma coisa, por exemplo, que é muito interessante, a gente lida muito com uma das resistências à justiça restaurativa, se baseia numa ideia de que ela só serve para situações que o direito julga como menos graves ou menos importantes, né? A gente sempre falou, não, a literatura da justiça restaurativa fala, né, quase que de forma unânime. Não é isso, é uma deturpação, um reducionismo da justiça restaurativa. Então a gente foi percebendo, né, no começo eram só casos menos graves, aí começaram a ter uma pessoa ou outra foi tendo um pouquinho mais de coragem, toma esse caso aqui que envolveu a morte de uma pessoa. Toma esse caso aqui de uma tentativa de homicídio, por exemplo. E a gente sabe que o que aparece também, na superfície de um conflito que o direito rotula de determinada forma, não é necessariamente algo menos grave para as pessoas, porque o conflito ele é muito mais complexo e amplo e dinâmico do que o direito rotula de forma muito limitada. Então a gente atendeu casos de tentativa de homicídio culposo. A gente teve desfechos muito interessantes, restaurativos, né, de casos em que pessoas morreram em acidentes de carro, situações de agressão física, situações de crime contra o patrimônio. A gente teve um desfecho muito interessante de um caso de violência doméstica, uma polêmica enorme no campo da justiça restaurativa, cabe, não cabe, é pertinente, não é pertinente.
uma situação de racismo que a gente também lidou. Então, essas situações todas, e algumas outras que a gente também, com as quais a gente trabalhou, a gente não chegou a um desfecho restaurativo, por assim dizer, com impacto no procedimento criminal, mas certamente a gente conseguiu, em todos os casos, algum tipo de impacto, algum tipo de... A gente conseguiu, de alguma maneira, proporcionar para essas pessoas algum tipo de experiência que ela nunca tinha tido e que ela certamente não teve e não terá no sistema de justiça. E isso acaba proporcionando um pouco mais de humanidade, um pouco mais de alento para essa pessoa, né? Então, eu acho que... Eu vou só trazer aqui, não vou discorrer sobre nenhum caso especificamente, pelo menos não agora, se for o caso depois a gente fala, mas só para falar do primeiro atendimento que a gente fez lá no comecinho, em 2019, começo de 2019, eu lembro de um caso também envolvendo a morte de uma pessoa. Um senhor foi atropelado e a gente chamou a família dele para conversar e propor a possibilidade da justiça restaurativa. Eu lembro que nesse primeiro encontro apareceram a viúva, a filha, se eu não me engano, a viúva e 2 filhas. E chegaram super amedrontadas e confusas. Para conversar com a pessoa conosco. que... Não. Foi um atendimento preliminar que a gente fez só para apresentar a possibilidade da justiça restaurativa. Estava eu e um outro facilitador que atuava aqui pelo SEDEP, o Gil. E a gente, naquela época, não tinha núcleo de justiça restaurativa fisicamente falando, a gente atendia numa repartição do fórum ali, então a pessoa chegava entrando no fórum. Então, chegando no fórum, ela recebeu uma comunicação que a gente ajudou a elaborar. Eu lembro que elas chegaram ali no cartório, a gente estava esperando elas chegarem, não sabia exatamente quem era, elas esbaforidas, assim, preocupadas. Gente, eu acho que elas chegaram bem assim, né, no fórum. Acho que houve algum engano, porque o meu pai morreu atropelado e vocês estão intimando a gente a vir aqui. O que aconteceu de errado? Aí eu olhei pro Gil e falei, Gil, precisamos... E a gente já precisou de um esforço para acalmá-las antes de apresentar a justiça restaurativa, por conta da experiência mesmo que as pessoas têm de entrar num fórum, do que é um fórum, da ideia que as pessoas têm. A Mari fala um pouco sobre isso aqui. Receber uma intimação, vou ser preso. É isso, né? Fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa errada. Isso que a gente tomou todo um cuidado para o conteúdo dessa comunicação que foi enviada por correio para elas. Não parecer uma intimação. Para não parecer uma intimação, mas tinha o timbre do tribunal, então ela, né? Enfim. E aí, vou terminar aqui, a gente apresentou e falou da justiça restaurativa, falou, funciona dessa forma, aqui vocês têm uma possibilidade de participar ativamente, a participação, o protagonismo de vocês, e é uma maneira de vocês poderem ativamente construir o que é importante diante dessa tragédia que aconteceu na vida de vocês. As pessoas se olharam, elas falaram, mas era isso que a gente queria, era disso que a gente precisava e a gente não sabia que existia. Então, acho que isso ficou muito marcado para mim. Infelizmente, esse caso, principalmente por conta da pandemia, não foi possível a gente seguir em frente com ele. Mas acho que isso é um exemplo emblemático, assim, sabe? Do encanto que é e do desafio que é trabalhar com justiça restaurativa. Acho que é um pouco parecido com uma das primeiras atividades que a gente fez no fórum, Luiz, quando a gente conectou os servidores, os e as servidoras com o que te faz trabalhar no sistema de justiça. Então, é um pouco reconectar as pessoas, como essa família foi reconectada com o seu senso de justiça, é necessário que os servidores do sistema se reconectam com aquela ideia original que provavelmente depois foi enterrada pelo sistema, atropelado por esse sistema. Mas por que eu fiz esse concurso? Porque eu estudei direito? Porque eu queria ajudar a que as coisas sejam mais justas, que as respostas sejam justas. Então, uma tentativa é reconectar todas, seja as famílias das vítimas, seja as famílias dos ofensores, seja os servidores, e seja todo esse sistema com o seu desejo de construir respostas justas. Isso é um grande trabalho que vai, em algum momento, virar uma chave. Porque eu sou chamada a eu me responsabilizar para aquilo que eu, no fundo, eu gostaria que o mundo fosse. Perfeito. Pensando, né, que vocês lançam essa publicação também como uma alternativa, não só, né, de estudo, mas de leitura, para que essas pessoas também do sistema de justiça criminal, que a gente conhece, elas possam entender um pouco mais sobre esse trabalho que foi realizado. Quais são os outros caminhos, né, que o SEDEP tem? O que vocês estão pensando, assim, para os próximos meses, semestres?
acho que dá um gostinho assim de quero mais para que as pessoas elas possam conhecer um pouco mais, né? Acho que essa publicação também que eu comentei, ela já está disponível no nosso site para vocês baixarem, darem uma olhada, tá muito legal o material, com algumas experiências de casos que o Luiz trouxe aqui também, então acho que pode ser um material muito bacana para vocês darem uma lida. Eu acho que a gente vai abrir um caminho, assim, um olhar para as pessoas que não conhecem. Também um convite, né, para ainda os tribunais que não trabalham com justiça restaurativa ter contato com esse documento, saber das possibilidades. Então, acho que é um convite para todos, né? Eu acho que participar dessa construção desse texto, né, que a gente fez, foram vários encontros onde a gente foi vendo tudo que o Luiz já trouxe, né, em 3 etapas, e foi ótimo ouvir novamente o caminho, as conexões que foram feitas, e depois estar falando dos casos, né, como foi os processos, alguns facilitadores que passaram antes de mim. Então, eu acho que esse documento está entregando um pouco do que é a construção da justiça restaurativa no Brasil, principalmente no sistema judiciário. Que venham outros, né? Já estou aqui pedindo um segundo volume, um segundo volume com os casos que não entraram, também com algumas discussões que foram feitas após esse documento, né? Até mesmo dentro do sistema, porque não para, né, Gabriel? A cada caso eu vejo as possibilidades sendo diferentes. Então eu acho que o povo precisa saber. A Nelly trouxe aqui, vocês trouxeram um pouco esse cronograma, né? Imagina 2005, 2004, né? No início de uma elaboração. Essa coisa, quando começou no Brasil, isso também é uma coisa que precisa ser mais bem, acho que, trabalhada e elaborada. Mas eu acho que esse trabalho específico, né? A gente tem um foco muito específico. A gente trouxe um foco muito específico para esse trabalho mais recente, que acabou sustentando o conteúdo dessa publicação, que é atuação no sistema de justiça criminal em casos judicializados, né, existe um processo lá, com o intuito do desfecho restaurativo impactar no processo. Então não tem mais processo. O resultado restaurativo trazer, né, como que a Nelly fala, a construção de um justo que satisfaz a comunidade, satisfaz o sistema e principalmente satisfaz as pessoas envolvidas no conflito. E a gente percebe, né, uma das nossas intenções por trás disso é fazer acontecer, é realizar, é transmitir a mensagem, é estabelecer conexão com esses lugares institucionais, é proporcionar essa possibilidade para as pessoas que não têm acesso a isso. E acho que, né, um aspecto que é importante a gente ressaltar aqui, passar a mensagem para o povo, é dizer, é possível, dá para acontecer. Né? Um dos grandes desafios para a justiça restaurativa, até por conta de como o sistema está acostumado a articular a sua mensagem, eu quero resultado. Me mostra então onde aconteceu e como que funcionou e se funcionou. Então agora a gente tem, né? Eu não vou dizer que é a primeiríssima experiência no Brasil, a gente tem poucas, mas existem algumas pessoas que fazem esse trabalho no sistema de justiça criminal. Organizar os casos como a gente organizou uma publicação, eu não sei ainda se teve, mas o intuito é transmitir essa mensagem e falar, fizemos, é possível, dá para dar certo, encontramos esses desafios, a gente usufruiu desses aprendizados, gostaríamos de compartilhar esses insights. Então, uma mensagem geral para o sistema, para dizer, o sistema funciona, precisa de coragem, precisa de abertura. Pessoas, cultura punitivista, dá para fazer de uma maneira diferente, dá para lidar com esses conflitos que nós como comunidade achamos importantes ter que lidar com eles, mas dá para achar uma outra forma de lidar para que os resultados façam bem para as pessoas e façam bem para as nossas relações, né? Então é isso, a gente, com essa publicação, acho que o nosso intuito é transmitir essa mensagem e continuar no nosso esforço, como a gente está continuando, para bater na porta desses lugares e falar, olha, a gente fez isso, vocês querem escutar um pouquinho? Será que a gente pode, de uma maneira conjunta, achar formas de fortalecer o movimento e conquistar outras oportunidades para que isso continue acontecendo? Acho que o intuito é esse.
Então, eu já tenho o nome para o próximo projeto. O povo precisa saber. E principalmente, acho que estamos falando, isso é para o geral, mas estamos falando para quem está insatisfeito com o que tem e para quem tem alguma abertura para correr risco no sentido de aproveitar as liberdades legais que existem para dar novas respostas. Então, para quem tem um espírito inquieto e inovador, gostaríamos muito que entrasse em contato conosco, porque com esses nós queremos trabalhar. Então, vocês, entusiastas da justiça restaurativa, fiquem atentos às nossas redes sociais, no nosso site, que em breve tem bastante atualização sobre as nossas formações e outros conteúdos de justiça restaurativa. Mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Esse é um espaço nosso, aberto, coletivo, venham sempre. Espero que nós possamos voltar em outras oportunidades para falar um pouco mais sobre a justiça restaurativa. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigada. Obrigado, gente.